Oi, pessoal, me chamo Jonathan. Bem-vindos ao espaço de cura oracular ancestral, espaço Oda, onde aqui trabalhamos o sagrado masculino, juntamente com tarologia, teologia e assuntos que venham, né, trazer transformação em sua vida. No dia de hoje vou estar realizando uma leitura de tarô para o mês de maio, então cautele sua pipoca, sente-se em um lugar confortável, coloca, sei lá, em 2x aí e escuta isso aqui porque eu não sei até que hora vai. Então, brincadeiras à parte, leia também a descrição, tem mais informações de como você pode nos fortalecer e nos ajudar mediante essa caminhada. Estamos passando por transformações, é uns avisos que eu vou estar dando agora aqui, mas eu tenho que dar agora, senão você não vai assistir até o final, né? Então tem que ser agora. E eu vou estar recapitulando, entendendo, reestruturando aqui a forma de entrega, né? Como um curandeiro holístico, eu tentei fugir desse movimento, mas houve um chamado espiritual, estou transformando, né? Estou estudando dinâmicas novas, vocês estão vendo que eu estou estudando ritualísticas, né? Não são só meditações gravando, pá, mas estou me conectando com entidades, estou trabalhando tanto em mim, mas também no coletivo, e deixando esses registros aí para que, consequentemente, quando a gente chegar lá, na qual eles estão nos preparando, vocês possam ver, né, toda essa bagagem de processo. Então, para esse mês de maio, espero que essa leitura com o tarô de Waite seja de Axé, Wu e Odara, tá bom? Pegue somente aquilo que lhe fazer bem, aquilo que não você joga para o universo, tá? Eu vou fazer a minha metodologia, que é separando os arcanos maiores, os arcanos menores, e vou pausar o vídeo e depois eu volto aqui com tudo já pronto, tá bom? Tarô, peço licença nesse momento das energias amigas. Convido-as para que estejam aqui comigo nessa ritualização cerimonial de clarividência, direcionamento para aqueles que se encontram perdidos ou para aqueles que buscam projeção mediante o mês de maio. Tenhamos que, mediante as qualidades ou problemas que nós mesmos projetamos no nosso consciente e inconsciente, no mundo em nossa volta, na nossa volta seja revelado nessa tiragem. Peça ajuda de Exu, Oxum, Oxoguian, Jagun Abaluaê, Iemonjá, Oiá, Adupé Urubabami, Adupé Uyami. Peço licença à energia do fogo, à energia da água, à energia da terra, à energia do ar. Peço licença à gama universal em nossa volta que nos direciona para essa leitura de tarô. Peço nesse momento auxílio da luz divina do nosso Criador, que nos unifica e nos conecta como rede, para nos direcionar numa única sintonia e que as palavras sejam como canções de clarificação mental, espiritual, emocional e energética naqueles que acessarem esse registro. Que assim seja, assim será. Boa leitura. Tarô para o mês de maio, tiragem da projeção. Tiragem da projeção. Carta número 1. Como as pessoas se veem neste momento. Como as pessoas se veem neste momento. O diabo. Olha, aqui está nos representando não do arquétipo negativo do diabo que você não presta, que isso, aquilo que colocam, né, intitulam essa entidade, mas no sentido de poder. Nesse momento, você está com muito poder acumulado, e essa é uma questão que pede um ponto de atenção, pois para onde você tem depositado esse poder? Para onde você tem depositado esse conhecimento? Para onde você tem depositado essa energia? Então, aqui nos apresenta uma energia que nos pede a atenção nesse momento de no que estamos depositando, né, desbruçando e nos colocando à prova, nos colocando, né, a tentação, nos colocando a uma consciência mediante aquilo, né? O diabo ele também traz essa figura representativa daquele que nos manipula para o mal, né? Mas também, no lado positivo da coisa, ele também nos traz um movimento de proteção, né? Dado a divindades do povo da rua, de daimons, ou até mesmo energias que trabalham com a vibração negativa, mas, né? Para quem aqueles que ela se familiariza, para quem aquelas que, né? Ela tem uma afinidade, acaba sendo uma proteção. Então, para pessoas que cultuam, né, dentro da diáspora quimbandeira, da diáspora a gregoriana, na diásporas, né, satânicas e afins, né, vem essas divindades, né, que a grande maioria vê como negativo, vê como um diabo, algo ruim,
para eles é uma fonte de energia vital. Então, como tudo na vida tem uma dualidade, pensando na persona que tu és aqui nesse momento, vendo essa energia representada, aqui pede que você veja esse momento como uma oportunidade de depositar a sua força espiritual, sua energia vital naquilo que realmente vale a pena. Não se acorrente a dinâmicas que te drenam, que te sugam, que são como parasitas de sua energia vital. Então, seja no emprego, seja no relacionamento, seja numa amizade, seja num hábito. Então, ter uma atenção para esse mês de maio, o que eu venho me desbruçando mediante a isso. Porque você tem intuição, você tem amadurecimento, você tem uma consciência da plenitude de uma gama em sua volta, mas a inteligência, né, pode gerar ignorância em certas maneiras. Então, ter essa atenção, porque o diabo, né, ele também traz esse arquétipo de alguém que brinca muito, alguém malandro, alguém ardiloso, alguém que sabe muito bem te levar sem te manipular, sem você se perceber. Então, né, como você vem usado esse diabo como aliado ou como inimigo, né? E como você tem usado ele internamente e externamente. É você que está se acorrentando ou você que está acorrentando as pessoas? Então, ter essa compreensão dessa chama, desse fogo, de que ao mesmo tempo ele pode ser uma criação, mas ele também pode ser uma destruição, certo? E falando em energia do fogo, vamos perguntar aqui para o tarô do fogo, energia de paus. Qual é a mensagem, né, que a energia do fogo tem para te direcionar mediante esse mês de maio? 2, 4, 6, 8 de paus. Aqui nos traz uma energia que nos fala, juntamente com a energia do diabo, sobre progresso, sobre andamento, sobre pessoas que estão, em alguma maneira, já estruturando projetos, já trabalhando em alguns movimentos e dado assim a continuidade. Por isso, no começo da leitura, o diabo vem nos alertando sobre esse movimento de atenção ao seu poder, ao que você deposita o seu poder, em que você tem depositado a sua chama. Então, é o momento exato para o mês de maio você tirar as coisas do papel, de estruturar, se organizar, estabelecer metas diárias, semanais, para que você possa colher o seu fruto. É hora de você subir as escadas que a dele propõe. Qual é a energia, né, do emocional? Entendemos que na ação é progresso, é continuidade, não estagnação, é o contrário, é movimentação. Mas no campo emocional, no corpo emocional, cara, sabe as energias das águas? O contrário do fogo, aquilo que apaga o fogo, aquilo que apazigua, aquilo que é intenso sobre a gente. Qual é a mensagem que você tem para esse povo? Qual a água? Ótimo, um as de copas. Então, aqui fala sobre um amadurecimento no sentido de comunicação emocional. Então, não é sobre somente comunicação emocional com terceiros, com o povo, essa volta, com a comunidade, uma comunicação emocional consigo mesmo. Então, o que eu tenho sido teimoso mediante os meus projetos? O que eu tenho sido teimoso mediante esse relacionamento? O que de fato eu quero para minha vida? O que de fato eu desejo, né, nesse momento para minha vida? Que mudança eu quero fazer? Então, fazer esse processo de se escutar, de conversar consigo mesmo, requer um amadurecimento muito, 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 muito profundo, requer constância, requer profundidade. Veja esse oceano atrás, né, do valete de copas. Então, né, mas, né, isso é te dado, pois haverá esse retorno. Então, essa energia com essa carta nos traz, né, o sentimento conversando com você de volta, trazendo a resposta de volta, né, o peixe no cálice, né? Então, essa comunicação se estabelecerá. Mas quem permitirá que ela esteja de alguma maneira presente, de alguma maneira constante, de alguma maneira coexistindo consigo mesma, é você, tá bom? Agora, a energia da Terra, Tadu. Qual o conselho o diabo tem para o mês de maio sobre a energia da Terra? Que sabedoria vos passa? 6 de ouros. Olha que interessante. Dado que você vai ter que tomar um posicionamento de poder, de assumir o seu poder, de assumir a sua chama e, consequentemente, focar, né, em seu progresso pessoal, em seu progresso profissional, em seu progresso, né,
como o ser humano, né, um autoprogresso virá que, consequentemente, a matéria em sua volta estará limitada para certos públicos, limitadas para certas pessoas. Eu vejo pessoas dizendo mais não do que sim aqui. Eu vejo pessoas aqui que tinham um bom grato, que tinham um bom coração, que tinham um bom desempenho mediante a empatia, a entrega, a ajuda, mas com tantas feridas que a vida vem acumulando, com tantas dinâmicas, né, de pessoas ingratas, né, isso amargou profundamente o seu coração. E nesse processo aqui, isso vai vir, né, por mediante de um mês de maio ser um mês de ganho, um mês de progresso, um mês de resultado, você vai querer esfregar na cara do povo, você vai querer se vingar de alguma maneira, pois o diabo traz esse espírito vingativo, ele traz essa energia que é alguém poderoso, alguém que tem um ego inflado, que tem uma sensualidade, um poder sexual, um forte sentimento de dominação. Então, toma cuidado com esses seis de ouros, tá? Entenda, né, que essa dualidade, ela tá tudo bem, você pode sim tratar quem te tratou mal, né, entendendo, né, o karma, assumindo esse karma, assumindo, né, a responsabilidade do retorno disso. Mas também você pode perdoar, você também pode não deixar para lá, mas ressignificar o sentimento por aquela pessoa, não somente bloquear, mas cortar os laços, deixar muito bem claro o seu posicionamento. E perdoar não quer dizer, gente, que vamos aceitar tudo novamente, não, porque a gente está conversando com nós mesmos, né? Estamos aqui mudando, estamos tendo um progresso, estamos avançando. E aqui agora eu só vou colocar em minha ação, em minha matéria, em minha atitude, um filtro. Um simples filtro para entender quem realmente, né, eu desejo ao meu lado, quem realmente, né, eu não desejo, né, que eu não quero mais, né, mediante esse ciclo da vida. Compreendendo que aqui também nos traz essa autorresponsabilidade de equilibrar, né, nossas ações financeiras, nossos gastos, o que temos consumindo também, será que vamos consumindo dinâmicas por livre, espontânea vontade, ou, né, o fulano ciclano me convidou ali e eu não posso negar porque é fulano ciclano, né, estamos sendo, né, de alguma maneira influenciados, então, né, é de se pensar para esse mês de maio, né, as suas ações mediante essa matéria, porque do que adianta esse poder com progresso, com capacidade de comunicação interna, controle, né, aprendizado, né, um caminhar, um novo movimento para o controle emocional, mas a sua ação, né, a sua matéria condiz ao contrário, gastando em excesso, não tendo, né, autocontrole mediante esse gasto, não tendo o poder administrativo sobre seus próprios pentáculos, entregando de mão beijada, não se valorizando. Então esse diabo ele vem trazendo também esse ego de volta, sabe? Essa auto-persona, esse auto-poder de reconhecer isso mesmo, sou o diabo mesmo. Sou odiado por todo mundo, mas também sou amado por muita gente, né? Não entra no meu caminho, não entra no meu caminho, né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma legião de pessoas que me odeiam, mas não deixam de me temer, né? Mas eu também tenho uma legião de adoradores, então ter essa dualidade do bem e do mal, porque sem um ou outro, né, não existiria, né? Não existiria, né? Sem um ou outro não existe um único bem, não existe um único mal, né? Um complementa o outro. Agora, na energia do ar, a energia das espadas, ó diabo que vós tem a direcionar para esse mês de maio, o Senhor que abriu a energia do momento das pessoas que acessarão esse registro. Uou! 10 de espadas. Olha que interessante, gente. Entenda que mês de maio você vai se encontrar em um diferente, tá? Você matou uma pessoa, você matou um ego, você cortou a cabeça daquilo que te atrasava, você cortou a cabeça, né, daquilo que não te cabe mais. Então há um processo de luto dentro desse processo, né, de lua cheia que adentramos, esse processo de essa energia de escorpião que nos convida para essas intensidades emocionais. Por isso, revejo o outro vídeo que eu postei, que eu trabalhei ali na energia de quebrar, né, influências negativas, influências de demandas. Então, aqui eu vejo, né, um corte profundo dentro do seu ser e que nasce, renasce, flui, né, floresce uma nova persona, um novo ser, né, muito mais maduro, muito mais compreendido sobre os erros e acertos do passado e disposto para o novo. Mas que mesmo assim, esse novo não garante com que você cometa novos erros, que você, né, esteja tudo no controle, que coisas não que fujam do seu controle também. Então a gente não tem, né, segurança de nada. Gente, mas essa é a graça da vida, né, gente? Essa é a graça da vida. A gente tentar, retentar, aprender, ensinar, e é a troca. A vida, ela é boa porque ela tem troca. E é a troca que torna ela tão especial. Tá bom? Vocês estão gostando? Se você estiver gostando, deixe seu like. Isso nos ajuda muito. Tá? Então são essas energias elementais que vão nos guiar e nos orientar
tá? Mediante a essa canalização. Vamos continuar com essa projeção então. Tarô, ainda a energia dos arcanos maiores para a gente ter uma compreensão muito maior, né, do que vamos ocorrer, vamos misturar aqui as energias de luz, a energia de ar, a energia do fogo e a energia da água. Então a gente entendeu que a gente está no processo de progresso para esse mês, estamos atentos e comunicativos mediante as ondas, né, as marés internas, né, compreendemos também o poder de nossa ação, nossa valorização e matamos, né, encerramos um ciclo que há muito tempo, né, vem nos desgastado, vem nos mutilado, vem, né, aí nos trazendo um certo desgaste, tá bom? A luz vai ficar bem em cima dos 6 de ouros. Eu acredito que isso seja uma, algum sinal espiritual. Enfim, vamos continuar aqui então. Então, eu vou embaralhar bem as cartas. Certo? Tarô, o que nós não conseguimos ver em nós? O que nós não conseguimos ver em nós? Nos clarifica, por favor. 6 de copas, tá? Bem, já houve a dificuldade de reconhecer a sua força, certo? Já houve a dificuldade de compreender e reconhecer sua capacidade, tá? São pessoas que são extremamente poderosas que encontraram esse vídeo, pessoas que não têm a noção do poder que pode tanto impactar a sua vida pessoal, mas principalmente o mundo, tá? E o que para nos direciona com esse segundo portal, 3 de copas, o que você não consegue ver em você é a sua capacidade de mudar a realidade em seu coletivo, né? A capacidade de entrar em um espaço e trazer a transmutação da felicidade ou da tristeza, da raiva. Você tem um poder que envolve o coletivo, de envolver as pessoas. Você tem essa energia de expandir a sua zona energética em formatos de áurea e, consequentemente, mudar o dia de alguém ou piorar. Então, use com sabedoria, né, esse poder na qual você tem, porque o 3 de copas, ele nos traz, né, em seu arquétipo, né, um movimento de colheita, de comemoração, de celebração. 3 sagrados femininos, né, celebram e cantam, né, mediante a esse divertir da vida, se desgustar da vida. Mas se olharmos para o aspecto negativo, é, beber demais, né? É, festejar demais, né? É, nada contra, mas tudo em excesso nos faz mal. Então, do quanto é se celebrar a vida doidado, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, essa energia, né? Também não chegou um momento de basta, não chegou um momento, né? De direcionar ela para um movimento mais consciente, um movimento de dado, tudo tem o seu momento, né? E dado que não vale muito mais apenas a celebração mediante digamos, um, um movimento de resultado de um esforço ali a longo prazo, não sei, porque aqui há um desejo muito forte de conquistar coisas grandiosas, de conquistar movimentos, nossa, plausíveis, de um reconhecimento que, cara, que é visto lá da Lua, mas, né, no hoje há muita fuga, e dessas fugas é colocado, às vezes, tá, gente? Pode ser whatever, dentro de uma mesa de um bar até numa sala de joguinho do LoL. Tipo, entretenimento é o X da questão que essa carta nos passa. E você tem esse poder de entreter, você gosta de se entreter, você gosta de se divertir, mas do quanto, né?
que você está vendo isso de uma forma positiva, né? Do quanto você pode olhar isso, de entender que esse entretenimento, de mudar, né? Não só gostar de estar nos espaços, não só de entender e receber a energia desses espaços, mas o que eu estou entregando para esses espaços principalmente, e que é de grande cura, que é de grande transformação, que é de grande movimento. Perceba para as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, o quanto você, quando chega numa loja, a pessoa consequentemente fecha uma venda, né? Chega mais clientes. Você chegou num restaurante, não tem ninguém. Você chegou nesse restaurante, começa a chegar gente. Você tem uma atração muito forte espiritualmente, você tem uma atração magnética muito forte, mas ainda não compreende como utilizá-la da maneira correta e para benefício próprio e também para benefício do mundo em vossa volta. Como estar constantemente brigando, né? Controlando a sua marca da maldição, né? E quem controla quem? A marca te controla ou você controla a marca usando esse exemplo figurativo, né, do anime do Naruto? Então, entenda que esse 3 de copas, ele nos traz essa consciência de conseguir ver em mim, né, como eu posso usar essa energia que tenho de unificar as pessoas em prol de uma reunião de negócios, de uma reunião de fechamento de sociedade, de uma reunião eu vou tirar um pouco só a dinâmica do trabalho, tá? Mas como que eu posso usar esse movimento de unificar as pessoas em prol, principalmente de ações de pessoas que estão brigadas, de familiares que não têm uma iniciativa para poder nos reunirmos, para celebrarmos, né, de chegar ali num grupo de amigos e através desse grupo de amigos ter a pessoa que você gosta ali, a oportunidade de poder se aproximar de uma maneira de mostrar quem você é. Então, há inúmeras possibilidades aqui. Então, esse trade de copas, ele também nos traz, né, que dentro desse processo que você celebra, que você, né, se coloca dentro de pessoas desse mês de maio, né? Não sei se estava falando março ou maio, mas é maio que estamos, né, dessa lua cheia em escorpião. Aqui também vai nos convidar a ter a disciplina e o cuidado de não só desabafar quando estiver com álcool na mente, com um baseado, com né, as inúmeras coisas que vocês possam estar usando, porque o Carta do Diabo também fala muito sobre o uso de coisas ilícitas, tá? Pessoas que fumam, pessoas que bebam, pessoas que usam dessa materialidade, né, dessa coisa inventada pelo homem, né, para suprir e abrir portais no quais não consegue sozinho, principalmente emocionais. Então, tenha essa consciência de que não é sobre sermão, tá, gente? Não estou dando sermão. Quem sou eu para dar sermão, tá? Quem sou eu? Mas aqui fala muito sobre fuga também, né? Fala muito sobre movimentos que, no caso, pedem para que você tenha um outro olhar, um olhar de amadurecimento, de entender que, pô, é isso, não, para trocar, falar sobre esse assunto que me dói, é isso, eu preciso, deixa eu tentar aqui sem uma cervejinha, deixa eu tentar aqui só eu e a natureza e a pessoa ali que é meu amigo, minha amiga, não a pessoa que eu amo. Então, trabalhar essa comunicação é o que vai te fortalecer e fazer entender, né, e enxergar aquilo que você não consegue ver em você, tá? E, consequentemente, isso afetará seu bolso, consequentemente, isso afetará o seu mental, e entenderá ainda mais esse novo eu que surge nessa era. E essa leitura está vindo muito, muito bonita, né, para as pessoas que estão acompanhando até aqui. Deixe o seu like, tá? Me fale aqui nos comentários até onde você assistiu, né, o que você achou. Isso ajuda a engajar o vídeo também. Eu fico muito feliz quando as pessoas, né, participam. Quando vocês, né, participam, pessoas, vocês. A carta número 3 e número 4 são portais que vai falar sobre o teste que você vai vivenciar no mês de maio e os limites que você tem que compreender e entender nesse próximo ciclo que já iniciamos, né? Seja bem-vindo ao mês de maio. Quais são o teste, Tarô? Quais são o teste? Qual é o teste? 4 de ouros. Qual é o limite desse teste? Bom, Rainha de Copas. Legal. Bem, é, o teste ele fala sobre uma representatividade de é, ouro, terra, a energia da matéria, do solo, tá? Então aqui vem nos trazendo sobre escassez
financeira, sobre pessoas que não largam o osso, que pessoas que só estão felizes quando tem dinheiro no bolso, pessoas que só estão felizes quando só se sente valorizada quando você tem algo a entregar. Veja só a figura representatividade dessa carta. A pessoa ela tem tanta matéria que ela está até coberta. Tem pele, tem roupa, tem muita coroa, e esse ouros em cima da cabeça, sobre o peito, sobre os pés, vem trazendo essa prisão. Então, é uma energia que teste que vai fazer com que você tenha compreensão de que tudo tem o seu tempo, tá bom? Que você não nasceu com o dinheiro, não nasceu com o carro, não nasceu com a roupa, não nasceu com nada disso. Você nasceu nu, nasceu totalmente livre dessa materialidade que, com o tempo, ao passar dos anos, vão nos colocando, enfiando goela abaixo e nos fazendo acreditar que o quanto isso é necessário para nossas vidas. Mas isso só faz parte como uma ferramenta mediante esse caminho, né? Então é necessário que você tenha equilíbrio ao ser presenteado a vivenciar esse teste, a entender ali de qual maneira eu cultivo essa minha ganância, essa minha força de vontade de querer mais, de conquistar, mas não é que é errado sentir isso, tá, gente? Mas é como eu havia dito, tudo em excesso faz mal. E como eu me equilibro nisso para não ser uma pessoa totalmente escrota, totalmente desprovida de inteligência, né? Dado só cega à ignorância, cega à matéria, né? Ao ponto de preferir, né, coisas materiais do que é realmente, né, essencial para sua vida, né? Então, entender aqui, né, que há esse progresso, há esse poder, há essa chama corroendo sobre a sua vida no mês de maio, mas não esqueça que você é humano, não. Não esqueça que você também ama, que você também é sensível, que você também tem que descansar, que você também tem que ter um momento para você fazer aquilo que você gosta, sem troca material, sem resultado material, tá? A vida não é só trabalho, não, tá, gente? A vida não é só trabalho. E por mais que a gente passe a grande maioria das nossas vidas trabalhando, mas a vida não é só trabalho. Mas aqui vem uma cobrança muito forte com você e você mesmo, que se você não souber controlar, o seu teste vai ser esse. Se você não souber controlar, isso vai fazer com que você, né, acabe indo para um movimento, né, de ancoragem na qual te leva para profundezas que são novos oceanos e você acaba de sair de oceanos profundos e já está indo para outros e que vai fazer com que você fique naquela escuridão, faz com que você, né, dê voltas, que ainda que tente se encontrar novamente. Não queremos isso, né, gente? Queremos, né, submergir, queremos, né, respirar novos ares, queremos, né, nos desafiar, mas também ter consciência ali de que eu tenho que cuidar de todos esses corpos que habitam sobre mim, de todas essas consciências, de toda essa minha energia para poder progredir, né, não só no reconhecimento do campo social e material, mas também eu ter o meu próprio reconhecimento, eu ter o meu próprio valor, eu reconhecer o meu próprio potencial e nunca mais me perder de quem eu sou, tá? E dentro disso, né, entrando nesses limites, como eu havia dado o exemplo da ancoragem e profundidade, a Rainha de Copas vem trazendo isso de forma muito clara, tá? Esse desabafar será muito necessário. Recomendo aqui, tá? Nesse processo do mês de maio, pô, se você não tem alguém para conversar, né, busque um acompanhamento profissional, invista em terapia holística, tá? Se gostar desse tipo de conteúdo, quiser a minha contribuição, né, não só minha, mas da minha espiritualidade, da minha egrégora, veja as informações na descrição abaixo, tá? Porque aqui fala fortemente de pessoas que estão tão carrancudas, que estão tão ah, digamos, enjauladas emocionalmente que não conseguem expressar aquilo que realmente deveria expressar, e isso vai te corroendo por dentro, né? Então, desabafar tem sido um grande desafio, não é à toa que mês de maio vai ser te proposto esse amadurecimento mediante essa energia, né, de romper, né, um movimento, né, que da qual vem te sufocando, vem te atrasando mentalmente a um longo prazo e finalmente você rompe por novos movimentos que levam a essa progressão. Então, o desabafo, o conversar, o dialogar, o dizer aquilo que você sente é muito necessário, por mais que seja desafiante. Não é à toa que a Rainha de Copas é a única copa que está fechada, é a única copa que está com tampa. Né? Porque ela fica só contemplando esse sentimento, ela só fica só vibrando, meditando, né? Entendendo o que ocorre dentro daquilo ali, mas ela não enxerga completamente, ela não abre a tampa para enxergar as águas. A gente precisa enxergar nossas águas.
ter, né, alguém que possa nos auxiliar, nos direcionar, nos mostrar como enxergar, já que todo esse tempo eu estou tendo essa dificuldade, né, e reconhecer isso é de extrema humildade, é de extrema transformação. Tá tudo bem pedir ajuda, por mais que você já tenha, né, tido muitas, digamos, desapontamentos, mas o tarô, a energia ancestral aqui presente sobre a mesa, te direciona para esse mês de maio, tá tudo bem, tá? E você encontrou um lugar, você me encontrou, pô. E é sobre isso. Carta 5 e 6, os portais quinto e sexto, fala sobre pessoas e relacionamentos. Pessoas e relacionamentos. Quinta carta, pessoas. Mês de maio. Deixe seu like e seu comentário, isso nos ajuda muito, tá? Relacionamentos, mês de maio. Outra rainha. Muito interessante mesmo, tá? Porque, dado essas tomadas de decisões, tá? A sua postura de imediato mudará. A sua postura de imediato mudará. E isso fará com que você tenha uma compreensão dada de que se posicionar não é sobre fazer e agradar todo mundo, tá? Não é sobre agradar todo mundo. Eu venho vivendo, né, uma vida de agradar todo mundo, de não falhar com ninguém, de, sabe, de apaziguamento. Mas a gente tem que se posicionar, gente. A gente tem que ter a nossa senso crítico, ter a nossa comunicação clara, estabelecer limites tanto para nós, mas também para o mundo em nossa vida. Senão a gente é feito de otário, senão a gente é feito de besta, tá? E aqui, mediante essas pessoas, de uma energia universal, de uma energia girar para o seu mês de maio, é momento de se posicionar mesmo. Eu tô com respeito com você, coloque a pessoa no lugar dela, nem que tem que meter um cacete nessa pessoa, mas faça, porque não é só sobre estabelecer respeito, mas é sobre você mesmo se respeitar. Né? É sobre você com você mesmo essa guerra, não é sobre as pessoas, é sobre você com você mesmo. A gente olha, né, sobre, por que a pessoa está me olhando desse jeito, por que a pessoa está me xingando, por que a pessoa está me tratando desse jeito, e é muito mais sobre ela do que nós, né? Mas mesmo assim, a gente tem que entender que a gente não é saco de pancada, a gente não é lixo para a pessoa cuspir na gente, para a gente tacar os podres dela. Então, esse posicionamento com as pessoas vai ser muito interessante, a energia do fogo, mas lembre-se que quem abriu, né, a sua energia foi o diabo. Então toma muito cuidado com essa língua, toma muito cuidado com a impulsividade, toma muito cuidado porque tudo aquilo que a gente faz, a gente colhe. E a energia do fogo nesse rei é um rei preparado para a batalha, é um rei preparado para dar paulada na cabeça dos outros. Então toma essa compreensão. Sobre os relacionamentos, tá? Essa rainha de espadas, ela é muito bem-vinda aqui, porque você vai estar numa energia de um fogo, de um tesão, uma energia muito, muito, muito gostosa, muito bonita, de alguém que sabe como aproveitar a vida, de alguém, né, vindo com essa rainha, vem com alguém que sabe aproveitar, alguém que não se entrega, né, para qualquer um, né, para alguém que nem vai te dar prazer, para alguém que vai sempre saber te tocar, saber, né, mergulhar em sua alma. Aqui eu vejo alguém muito mais analítico, pensando, avaliando, entendendo, para assim, né, aplicar o bote. É como aquela pantera, aquela onça, né, que analisa bem, né, a presa ali antes de dar a partida da movimentação para atacar. Então, dado esse relacionamento, também pode ter junto disso, uma certa frieza para o âmbito emocional, visto que você, nesse momento, está num processo de cura de amor próprio, de cura de autoentendimento, de saber o que você quer. Então, isso pode estar trazendo ali algumas limitações no sentido de uma troca de parceria, tá? Uma troca de parceria, de uma troca de afeto. Isso até para as pessoas que estão em relacionamentos também. Você pode sentir um pouco ali distante, mas isso é algo natural porque está ocorrendo uma transmutação em seu coração, né? Mas isso não impede você ainda ter muito tesão, de muito desejo, de fazer acontecer para esse mês de maio, né? Esse processo assim de entrega, mas cuidado com essa frieza, né? No sentido de, para as pessoas que estão, né? Solteiras, que estão na pista, de ir ali, acessar a pessoa, iludir, com uma palavra bonitinha ali, usar e ir embora, né? Não, seja clara, né? Seja clara com você, primeiramente. Entenda o que você quer, entenda o que você quer do seu relacionamento, para depois, né, você colocar essa chama, né, a trabalho, colocar essa energia a trabalho, tá bom? Em questão de relacionamento, você vai estar muito analítica, tá? Mas
com uma mente aberta, com uma amplitude que vai te dar coragem também para, quem sabe, abrir um coração, dependendo dos processos, né, de cada um de vocês, de cada um de nós, mediante aquilo que você deseja, mediante esses mergulhos, quem sabe, né? Carta número 7 e número 8. Quais os objetivos do mês de maio? Uou, uma rainha de paus. Quais são os desejos do mês de maio? E olha aí, não bateu o que eu falei? Não bateu o que eu falei? É sobre isso, por que não, né, gente? A gente não nasceu pra ser sozinho, né? A gente nasceu pra, né? Há uma parte de nós por aí, né? Uma parte masculina nossa, uma parte feminina nossa, mas a gente tem que encontrar, né? Eu não gosto do termo nossa metade, eu não gosto desse termo, né? Mas alguém que nos complementa, sabe? E vai vir sim, tá, gente? Vai vir sim. Esse objetivo, ele tem que estar claro, tá? E não é só no âmbito do relacionamento também. Eu vejo pessoas que querem posição de destaque, pessoas que querem buscar ali espiritualidade, expansão da consciência, expansão de poder, né, espiritual, material. Então, é isso, mas não vai com muita sede ao pódio, não. Tá bom? Não vai com muita sede ao pódio, não. Entenda o caminho, veja o caminho, um degrau de cada vez, né? Tenha ali as ações diárias, ações semanais, tenha o planejamento para esse mês de maio, né? Entenda que acabamos de entrar numa lua cheia que vai persuadir por 7 dias. Então, use essa energia ao seu favor, use essa energia, né? Num âmbito que você possa trazer clareza para sua vida, destruir e romper as correntes que ainda te aprisionam, para que você possa, né, usufruir que a vida tem a te dar. Porque aqui eu vejo pessoas que têm grandes ideias, que têm grande capacidade mental, mas é tanta velocidade que gera tanta ansiedade, né? Que gera tantos projetos, tantas visões, né, e realidades e força de vontade, mas que às vezes ficam empacadas e não fazem você sair do lugar. Então, primeiro para, né, medita, entende como está funcionando essas novas marés, entende como está funcionando esse novo ciclo, estabeleça metas daquilo que você quer e um dia de cada vez você vai atingindo e acessando, tá? A gente não vence, a gente vence uma vida quando a gente vence nossa vida diária, nosso dia a dia. A gente está vencendo, a gente é vencedor na vida quando a gente vence nosso dia a dia, porque esse dia a dia é o acúmulo, né, para a construção daquilo que desejamos em nossas vidas, certo? E aí, a gente entra, né, nessa energia das ideias, né? E aí, esses dois de ouros traz aqui essa filosofia dessa dualidade, desse equilíbrio, desse malabarismo, e como eu havia dito, com a energia da rainha de paus sobre esses objetivos, né? Sobre essa clareza, sobre esse destaque, né? Pede também sobre essa atenção na qual eu vinha tomado, né? Já identificado no começo da nossa energia com 6 de ouros, né? Que é essa cura do seu financeiro, essa cura dessa administração, essa cura de entender que, tipo, pô, qual movimentos eu posso estar acessando agora para poder ter esse controle, para voltar esse equilíbrio financeiro? O que que eu tenho que estudar? O que que eu tenho que entender? O que que eu tenho que aplicar? Né? O que que eu tenho que fazer nesse momento que está, né, de uma forma saudável, que está de uma dinâmica na qual esteja vinculada com meus valores, esteja vinculada com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vou gostar de fazer também, não é sobre se matar, não é sobre se acabar, porque, meu, a vida é uma só. A vida é uma só e não é sobre isso, sabe? É sobre a gente ter uma consciência, né, daquilo que eu tenho nas mãos, daquilo que eu posso conquistar, e a simbologia do oito deitado que vem no infinito, como eu faço essa alquimia acontecer. Então aqui vem também muito ajuda da espiritualidade, aqui vem também muito ajuda sobre a de lei da atração, sobre essa consciência. Olha o chapéu desse moço na qual vem aqui, né, nessa dualidade equilibrando a vida. E aqui também é sobre você também rir para não chorar, tá? Ter ali também uma malandragem no sentido de que, pô, as coisas estão fugindo do meu controle aqui, mas eu também não vou me acabar aqui na depressão, não vou me acabar aqui, porque eu sou aquilo que eu atraio, né? O meu sentimento, né? A lei da atração, esses movimentos quânticos, assim, através dos meus estudos, uma coisa que eu tive muita certeza de que você faz atrair, né? O sentimento é a fonte mais poderosa de atração. Então, qual é o sentimento que você tem já chegando lá, né? E aí você olha, mas eu não sei onde eu quero chegar. Então, como você pode sentir se você não sabe nem onde você quer chegar? Então, aqui pede essa retrospectiva e entendimento desse novo ciclo para você poder seguir em frente. Porque do que adianta, né, se você tem a bússola do Jack Sparrow, mas essa bússola está totalmente louca porque você não sabe o que você quer. Entende? Compreendendo isso, vamos para a nona e a 10ª casa, que é sobre desejos e sonhos. Desejos, a força, sonhos. Bom,
Bem, sobre desejos, eu vejo aqui uma energia que fala muito sobre. Não é sobre só você, tá? Aqui não é sobre você. Aqui vem uma responsabilidade espiritual, são pessoas que estão acessando esse vídeo, que estão até aqui principalmente, de que tem chamado para espiritualidade, tem chamado. Gente, não é sobre abrir terreiro, não é sobre isso, tá? Às vezes o chamado da espiritualidade é um bagulho assim, abrir uma creche, investir num bagulho que leva ali mantimentos para uma galera isolada ali, movimentos que na qual tem impactos sociais, né, positivos para o planeta, tá? E aí você pode desbroçar isso através daquilo que está no seu caminho, fazendo um mapeamento, né, de chamado, mapeamento, né, de missão de vida. Então, se você só ficar olhando para o seu ego, olhando para você, desejos mundanos, desejos materiais, você não vai sair do lugar. Você vai estar sempre constantemente nessa briga. Você tem que conciliar isso com a espiritualidade, tá? Você tem que entender o que é o seu caminho espiritual, consolidar isso e alinhar na mesma linguagem para que tenha essa troca mútua. Então, beleza, você está fazendo aquilo que você se comprometeu, então toma, recebe aquilo que você deseja, tá? Então precisa ter essa conversa no seu íntimo, principalmente para você poder aplicar esse poder. Porque enquanto você ficar só nessa dinâmica de desejos materiais, desejos, né, egoístas, desejos que só falam sobre você, né? Ah, vou te dar 100 mil agora. Você pode falar 100 mil agora. Do quanto você, né, entrega esses 100 mil para a espiritualidade, do quanto você entrega isso para o mundo, vai só dar isso, vai ter isso, aquilo, vai ter relógio, vai ter roupa, vai ter isso, bolsa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Então aqui fala, né, sobre essa sabedoria, né, e estão te dando aí, eu não diria uma segunda chance, mas estão te dando chances para você poder olhar para isso. Porque seus sonhos, né, eles já foram quebrados, né, eles já vêm tido aí movimentos e impactos, né, do universo que faz com que você até mesmo desista desses sonhos, faz com que você, né, não tenha mais sonhos. Eu não tenho mais sonhos, Júlio, eu não tenho mais um sonho porque tudo que eu tento, tudo que eu faço não dá certo, né? Mas aí, será que isso não está alinhado com o que a espiritualidade deseja para sua vida? Aquilo que você se compactuou, aquilo que você prometeu no início dessa jornada, que, né, essa sabedoria nos arranca, né? Porque daí não teria graça, nós temos que descobrir no meio dessa caminhada. Então aqui perde essa consciência. Se te tira porque não é para ser para você, né? Mas se você tentou, aquilo ali te deixou um aprendizado, né? Então, como que você reestrutura essas rupturas e prepara, né, esse solo, essa estrutura para aquilo que é realmente benéfico? A gente foca ali numa flor, né? Foca naquela flor, ela é linda, isso, aquilo, mas não olha, quando a gente olha para o lado, Deus está preparando milhares de flores ainda mais lindas, ainda mais cheirosas. Então, confia nesse divino, te acompanha e faça por onde, por favor, tá? E isso, né, te coloca nesses caminhos de perdição, no sentido de perdido consigo mesmo, né, de caminhos que são obscuros dentro de si mesmo, mas que de alguma maneira você tem esse apoio espiritual que ilumina a sua caminhada. Mas você olha tanto para o horizonte e para onde você tem que olhar para os seus pés, para o agora, para a consciência do agora. E você tendo essa compreensão desse eremita, né? Porque você já vem navegando, você já vem caminhando ao longo tempo, você já vem nesse espírito nômade de busca do novo, de tentativas, né? Alguém que não desiste, alguém que tem a sabedoria acumulada ao longo do tempo. Mas agora você precisa olhar de uma outra perspectiva que o pendurado nos traz, sair, né, desse entender, eu digo assim, entenda esse desconforto como algo aproveitoso, como algo benéfico para sua vida, não romantizando a dor, tá, gente? Longe de mim, tá? Mas somos seres humanos, somos insaciáveis, né? Quando nós conseguimos um objetivo, queremos mais, sempre queremos querer mais, 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 e não é algo ruim, mas se a gente não tiver a plenitude do que temos agora, a consciência da plenitude da paz, com que só temos agora, não que adianta ter o mais, o mais, o mais. Então a vida está te ensinando você ter um despertar mediante com o que você é agora, com o que você tem agora, e consequentemente ela te dá a oportunidade e as ferramentas, tá? Com esse mago, que de consciência, para você fazer acontecer, para você fazer acontecer esses sonhos. Então, mediante a rumo dos sonhos, requer aí, né, uma reprogramação, requer aí um passo a passo que você vem se boicotando há muito, muito tempo, ao ponto de olhar assim, tipo, eu não tenho sonhos. Parou, para encerrarmos, 11ª casa, 12ª casa, o que está por vir para o mês de maio? O que está por vir para o mês de maio? Vou, gosto. O que está para ir no mês de maio? Legal, beleza. Gente, aqui, sendo bem breve,
O que está para vir no mês de maio é você deixando um processo, fechando e encerrando algo que você vem carregando do passado há um longo tempo, então você encerra e fecha, né, esse movimento que lhe atrasa e pesa sobre o seu inconsciente, mas principalmente, né, isso te liberta a um ponto de se valorizar e entender o poder que tem sobre suas mãos, entender o poder de que tu és, te dando novas chances, novas oportunidades, né, de busca de novos movimentos, de novas, né, portas. Aqui também fala sobre uma valorização do descanso, tá bom? Alguém que vem há um longo tempo também aí cavalgando, lutando, se martirizando, né, socando a parede e esqueceu que descansar também é ancestral, tá? Esqueceu de aproveitar a vida, esqueceu de sorrir mais, esqueceu de alguma maneira usufruir dessa oportunidade que nos foi dada, tá? E o que está para aí, né? E é muito bonito que esse dois de copas traz essa dualidade sobre troca e afeto, o que eu venho dado e o que eu venho recebido, né? Esse controle emocional, esse autoconhecimento que está sendo proposto para o seu mês de maio, te convida, né, a você agora se relacionar de uma outra maneira com as pessoas, né? Entendendo aquilo que eu estou recebendo primeiramente e aquilo que eu estou entregando. Antes era só aquilo que eu estou entregando, depois aquilo que eu estou recebendo. E olha se recebia ainda, né? Para o resultado final para o mês de maio, para as pessoas que assistiram esse vídeo até agora, deixe seu like, por gentileza, e comentário abacaxi, que eu sei que você assistiu até o final, certo? Curta e compartilha com alguém. Ficou um pouco extenso, mas é sobre isso. Obrigado, plantão, espiritualidade, gratidão, as forças universais também, um direcionamento que venha nos abrir as portas da nossa consciência para alcançarmos os resultados na qual desejamos no mês de maio. Nossa, muitas cartas. Tá. Olha, para o mês de maio, tá? Aqui tá trazendo uma série de pessoas. Uma série de pessoas. Espero que esse vídeo alcance. Eu sei que esse vídeo ele vai alcançar 1 milhão de pessoas, porque são muitas pessoas. Axé, né? É, estou feliz com esse resultado, tá? Pois o resultado que se apresenta, né, nessa leitura do seu mês de maio de projeção é finalmente você alcançando a temperança, a paciência e o poder da alquimia de controlar suas emoções. É finalmente você estabelecendo harmonia em seu relacionamento ou encontrando, né, essa energia que vem agregar, que eu diria que não só outra parte, mas que te complementa e principalmente, tá? O resultado de alguém que alcança o poder do sacerdotismo, o poder do conhecimento oculto, alguém que se desperta para se desbruçar ainda mais desse conhecimento oculto. Para outras pessoas também o resultado vem de um resgate de um imperador. Essa energia eu pego para mim, porque isso aqui é muito para mim, sabe? Um imperador que ele tem a experiência, que ele sabe como delegar função, que ele sabe como cuidar do império. E para algumas pessoas também a energia do louco, né? Se inicia uma nova jornada, se reinicia, né, um novo movimento. E agora você tem ainda muito mais fé sobre o universo, sobre o Deus que te conduz. Não é à toa que esse vídeo veio até você. Mas lembre-se, tudo em equilíbrio. Se não haver equilíbrio, né, tudo que eu havia dito, né, será em vão. Então, sempre tenhamos esse poder de pararmos, meditarmos, olharmos para nós, entendemos que nós já tantos galáxias, tantos universos aqui dentro de nós, né, e depois que olhamos para nós, olhamos para o mundo em nossa volta, olhamos para o mundo que está fora, porque se não entendemos o que estamos entregando, também não entenderemos o que estaremos recebendo. E o mundo é sobre troca. Então, já falando sobre troca, deixe seu like se você assistiu até agora. Forte abraço, família.